see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos nossos estúdios com muito prazer Manuel Severo Gugel Barbosa. Ele é economista e empresário, atuou no ramo financeiro como gerente e superintendente do BIC Banco S.A., gerente comercial do IBC Calçado, desempenhou atividades públicas por 5 anos como secretário de Cultura e Turismo de Maranguape, 3 anos como chefe de gabinete da Prefeitura de Maranguape, gerente do programa A3P de Capam, Conselho de Políticas e Gestão Meio Ambiente, e atualmente atua na área de assessoria de marketing político e eleitoral. Ele promove, através da Cariri do Brasil, o primeiro seminário ele já promoveu do Ceará Cangaço, em setembro de 2009, e promove atualmente, através também da Cariri do Brasil, o segundo Cariri Cangaço 2010. Amigo Severo, eu queria que você falasse um pouco como foi que você, na sua vida, de repente se interessou por essa questão do cangaço? Satisfação, Jonas, voltar aqui e participar do destaque. E minha família, notadamente nordestina da Gema, do interior, meus avós são de Quixadá e de Quixeramobim, e meus pais de Maranguape. Então eu lembro ainda, que ainda bem jovem, na época de escola, a minha avó, Maria Luísa, de uma família tradicional do município de Quixadá, me presenteou com um livro sobre o cangaço, de Aglaé Lima. Então, a partir daquele momento, despertou naquele menino de 8, 9 anos o fascínio pelo aquele personagem de Virgulino Ferreira Lampião. E ao longo do tempo a gente se afastou um pouquinho da temática, né? Até porque envolvido com a questão do estudo, a questão da dinâmica da juventude, e depois de adulto a gente reencontra o tema, reencontra a temática também a partir de outro presente, de um livro, Guerreiros do Sol, do grande Frederico Pernambucano de Melo, que a partir dele nós voltamos a contactar com a temática do cangaço, e a partir dali, Jonas, realmente despertou o entusiasmo pela pesquisa, pelo estudo, o aprofundamento dessa temática que é extremamente polêmica, extremamente rica e que desperta realmente, para nossa surpresa, o interesse de tantas pessoas ainda, viu, Jonas? Tantas pessoas, independente de idade, independente da afinidade que possam ter, inclusive, com o próprio Nordeste. E a gente observa que realmente o cangaço é uma temática que acaba chamando a atenção pelas peculiaridades que envolvem, pela capilaridade que ele acaba abrangendo. E essa minha paixão pelo tema cangaço, pelas coisas do nosso Nordeste, começou a partir desse presente que ganhei da minha avó, ainda pelos idos de 1970, 75, por aí mais ou menos. Ok, eu vejo que você já promoveu o primeiro Cariri Cangaço, e agora, o que foi um sucesso absoluto, agora esta semana está acontecendo já o segundo. Mas eu queria saber o seguinte, como que essas pessoas de diversas culturas, né, se interessaram por um tema, e que, se você for estudar profundamente, né, do ponto de vista da violência que o cangaço, na época que o cangaço, as pessoas tinham medo do cangaço, agora ela ficou assim uma coisa não tanto perigosa, né, não é uma coisa terrível como a gente pensava e tinha medo na nossa juventude. Como é que as pessoas encaram essa temática assim do ponto de vista antropológico? Na verdade, a gente percebe duas linhas pelo menos dos estudiosos, com relação à temática cangaço. Uma linha voltada
para o factual, aquelas pessoas que devotaram sua vida, Jonas, à pesquisa em campo, caminhando pela caatinga, no sertão adentro, ouvindo ainda um ou outro remanescente daquela época. Essas pessoas realmente são testemunhas vivas realmente desse fenômeno que foi o cangaço. E outra facção, outro grupo de pesquisadores, hoje, notadamente, estão se voltando para uma análise, como você acaba de provocar, mais científica, voltada para a academia, uma visão antropológica, sociológica, entendendo com mais profundidade as causas desse fenômeno. E aí o curioso médio da sociedade, ele gravita em torno dessas duas percepções, né? Por exemplo, é uma coisa interessante, no primeiro Cariri Cangaço nós tivemos uma surpresa, 63% das pessoas que se inscreveram, que estiveram conosco, eram meninas, mulheres, garotas. E eu fazia a mesma pergunta que você me fez, puxa, o que pode despertar numa menina dessa, uma universitária, uma secundarista, o interesse por essa temática, né? E na verdade, o que me parece, isso não é nenhuma análise científica, mas apenas de observação, é que o cangaço acabou tornando-se um mito, e como mito, começou a despertar nas pessoas esse interesse e essa curiosidade por todo o encantamento que o mito, na verdade, ele traduz. Se você observar Virgulino Ferreira da Silva e aquela típica pergunta, herói ou bandido? Nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Na verdade, Virgulino Ferreira é puramente história. Foi um resultado de uma situação, ali pode-se perceber, e você falou que aquela violência não era tão cruenta, e me permita, Jonas, era cruenta mesmo. Eram grupos armados que faziam barbaridades, que cometiam todo tipo de crime, sem causa, sem nenhum respaldo de nenhuma natureza. E esse mito acabou realmente despertando, inclusive, eu tenho 3 filhos e eles, na verdade, os 2 mais velhos, um está na UNB, Universidade lá de Brasília, e pesquisa também o cangaço, e ele tem uma visão completamente diferente daquela que eu, na idade dele, tinha. Então, na verdade, esse mito do cangaço, esse mito do Lampião, realmente desperta nas pessoas essa curiosidade. E eu ouvi de uma universitária, Jonas, lá no Crato, no primeiro Cariri Cangaço, ela me perguntando, seu Severo, eu não consigo entender como esses homens conseguiram passar 20 anos vivendo da forma como viviam, em situações tão desfavoráveis, numa caatinga brava, muitas vezes passando dias e dias com fome e com sede, e com agravante, com a polícia 24 horas perseguindo. Ali a vida estava por um fio. E, na verdade, eu imagino, Jonas, que boa parte da curiosidade que o tema provoca nas pessoas tem a ver com isso, tem a ver com esse caráter. Pois é, e está acontecendo já, porque esse programa aqui é gravado, quando ele estiver no ar, está acontecendo a semana do Cariri Cangaço. Eu queria saber que tipo de temáticas vocês vão abordar agora nessa nova versão e que tipo de pessoas você vai levar para o Cariri Cangaço. Perfeito. A primeira edição do Cariri Cangaço, Jonas, nasceu com esse sentimento de trazer para o nosso estado do Ceará realmente um fórum qualificado que pudesse realmente, a partir do sul do estado, do nosso Cariri, desenvolver esse aprofundamento, esse resgate histórico do cangaço propriamente na região do Cariri. As pessoas às vezes desconhecem, mas no nosso Ceará, no nosso Cariri, foi realmente um grande cenário do cangaço, principalmente ligado a Virgulino Ferreira, o Lampião. Naquele momento, em 2009, nós trouxemos temáticas quase que 100% voltadas para o tema cangaço. Esse ano não. Esse ano o Cariri Cangaço, ele abriu um pouco esse leque. E estamos trazendo temáticas transversais também ao próprio fenômeno. Por exemplo, nós vamos abordar, como o próprio subtema do Cariri Cangaço sugere,
que é coronéis, beatos e cangaceiros, vamos trazer professores renomados, pesquisadores, que vão desenvolver realmente palestras, conferências voltadas para esses temas. Então vamos ter no Cariri Cangaço temas como Floro Bartolomeu, como o Pacto dos Coronéis, como o grande Delmiro Gouveia, cearense de Ipu, que fez toda a sua vida no estado de Alagoas e Pernambuco. Vamos ter também a presença forte, e não poderia ser diferente, de Padre Cícero também, abordado por um grande pesquisador, nosso particular amigo Renato Cassimiro. Vamos ter também temáticas voltadas para o messianismo, beatos. Então vamos ter palestras sobre o perfil de Antônio Conselheiro, vamos ter palestras sobre a religiosidade dentro do movimento do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, do Beato Zé Lourenço, e além dessas temáticas transversais, também nós vamos gravitar em torno da música, da musicalidade, da estética do cangaço. E a festa? E a festa, né? Hoje a gente observa, e é muito interessante, Jonas, a gente estava vindo para cá, para os estudos da FGF TV, e eu via um outdoor de uma empresa que vende café, e na peça publicitária, 3 cangaceiros, três nordestinos com chapéu estilizado do cangaço. E essa estilização do cangaço, eternizada pelo cordel, eternizada pela xilogravura, eternizada pelo grande Luiz Gonzaga, realmente está presente no nosso dia a dia. Então hoje, essa capilaridade, esse reflexo que o cangaço realmente representa, faz parte do dia a dia do nordestino. E também é festa, haja visto que nós temos aí o chachado, que é um ritmo tipicamente nordestino, né? E que existe uma raiz muito forte a partir do próprio virgulino, né? Isso parece um pouco com quadrilha, não se parece? Parece, com certeza, parece com quadrilha. E aí, a partir dessa sua observação, nós vamos também levantar outras questões, né? De onde aqueles homens rudes do sertão da Caatinga imaginaram dobrar aquela aba do chapéu? Será que foi de Napoleão Bonaparte? E Napoleão Bonaparte, da França, as quadrilhas também tinham origem na França. Então, são questões que a academia, é importante que também comece a perceber essas nuances, esses detalhes, e que é interessante que a gente pesquise. Na verdade, o cangaço também produziu, por incrível que pareça, produziu festa. E a gente está vendo isso hoje aqui no nosso Ceará com o Cariri Cangaço. Quando a gente estuda um pouco da história universal, e a gente acha, por exemplo, que Alexandre o Grande foi o grande guerreiro, mas o Alexandre o Grande matava pessoas muito pior do que o cangaço fazia, né? Quando você olha aqui no nosso tempo moderno, por isso que eu estava falando que não era tão cruel assim, quando você vê, por exemplo, o ex-presidente Bush, quando ataca, entende, o berço da civilização mundial lá, de Saddam Hussein, e joga aquelas bombas e destrói aquela civilização, aquela cidade, ele não é muito mais violento do que a simplicidade daqueles cangaceiros que viviam querendo sobreviver em um mundo que não era o seu, porque eles não encontravam nem lugar, nem apoio da sociedade de então, né? Eles viviam perseguidos, como você mesmo diz. Isso não vai mais tarde fazer com que as novas pessoas, a nossa juventude, quem está aprendendo e quem está querendo estudar e participar desse seminário e desse novo Cariri Cangaço, mais tarde não vai perceber aqueles personagens como heróis? Jonas, eu compreendo essa sua observação, até concordo em parte com ela, mas, inclusive, eu sofria críticas no momento que a gente estava construindo o Cariri Cangaço. Puxa, como vocês vão reunir essas instituições, como vão produzir um evento para exaltar o banditismo, exaltar a selvageria que foi o cangaço. E o sentimento primordial do Cariri Cangaço não era esse de exaltação da violência ou exaltação do fenômeno. De forma nenhuma. Nós compreendemos realmente as dificuldades
pelas quais a sociedade nordestina da época, do início do século XX, passava naturalmente, e não era privilégio daquela sociedade, já é reflexo, já é herança do período colonial. E hoje, observando esse novo olhar, essa nova onda dessa juventude que está, e é notório, viu, Jonas, a participação da juventude no Cariri Cangaço, eu não creio que haja essa visão, essa perspectiva de tornar o cangaceiro, independente de ser Lampião, de ser Curisco, de ser Antônio Silvino, de ser Senhor Pereira, um herói. Eu não vejo assim. E eu penso, inclusive, o contrário. Eu imagino que, e a gente já está começando a perceber isso, que com a proximidade do saber acadêmico, com a proximidade da pesquisa científica, está havendo uma desmistificação exatamente do mito. Claro que mito não se discute, não é difícil desconstruir, Lampião é um mito, é verdade, mas o mito do cangaço como produtor de heróis. A universidade tem nos ajudado a compreender o fenômeno, tem nos ajudado a compreender a natureza daqueles homens, tem nos ajudado a compreender as causas e o desenvolvimento do fenômeno e tem nos ajudado realmente a mostrar com muita propriedade que ali, na verdade, não estava se produzindo heróis. Porque por toda injustiça que possa haver por parte do Estado, por parte das instituições constituídas, nada vai justificar, Jonas, a violência, nada vai justificar a selvageria que, na verdade, haviam nos sertões de então. Mas se você comparar aquela selvageria de ontem com a selvageria de hoje, onde as pessoas, nos seus sítios, final de semana, às vezes as pessoas iam, né, para descansar num lugar maravilhoso, abria todas as portas e todas as janelas, e hoje você não pode mais fazer isso, onde nas cidades você tem medo da sua própria sombra, onde você caminha no mundo de pessoas que vivem assustadas dentro do seu próprio território. Hoje o cangaço não é muito pior do que o cangaço de ontem? Com certeza. Hoje os cangaceiros de paletó e gravata, né, os cangaceiros da sociedade moderna, realmente talvez sejam até muito mais violentos, né? A sociedade hoje é muito mais violenta do que realmente aquela sociedade do início do século XX, onde os cangaceiros, onde a sociedade sertaneja realmente estava inserida. Mas o que eu gostaria de acentuar novamente é que se compreende essa selvageria, mas de qualquer forma não se justifica, né? Não é por uma questão de uma injustiça social ou de uma situação qualquer que vai justificar essa selvageria e aí produzir os heróis. É só essa reflexão que eu faço. A selvageria hoje, com certeza, não tenha dúvida, Jonas, a gente vive enjaulado. Nós vivemos com medo e com medo crescente e constante. Vivemos protegidos dos nossos próprios vizinhos. Então, isso é algo que nos preocupa, mas também não nos entusiasma colocar aquele sertanejo, aquele homem que, por uma situação ou por outra, saiu da linha ou estava à margem da lei, como os cangaceiros, em heróis. Era só essa questão que a gente gostaria de pontuar. Certo. Você falou que vai ser discutido agora, uma temática também com o Floro Bartolomeu e o cangaço. Isso significa dizer que o Floro Bartolomeu enganou até Lampião? Pois é, Jonas, uma das grandes polêmicas, e quem estuda, quem está nos assistindo agora, que conhece um pouco da história do cangaço e notadamente a visita de Virgulino Ferreira a Juazeiro em 1926, vai compreender que talvez Floro tenha enganado até Lampião. E o Cariri Cangaço, ele vai ter essa oportunidade de discutirmos isso. A profunda ligação, Jonas, que havia entre a elite de então com o cangaço. Na verdade, um era autodependente do outro. Na verdade, os coronéis daquela época alimentavam o ciclo do cangaço, que por sua vez alimentava o ciclo do coronelismo, e esse ciclo vicioso se autoalimentava, e isso é fácil de perceber. Qualquer pesquisador, qualquer estudante, qualquer curioso percebe com muita clareza essa profunda ligação entre a elite de então, notadamente a elite rural do nosso Nordeste, com esses movimentos armados, não só cangaceiros. Mas qual é a diferença de cangaceiro, jagunço e cabras? Por exemplo, o cabra era aquele que realmente tinha algum vínculo com o coronel.
ou trabalhava Ele era empregado da fazenda? Empregado da fazenda, agregado à fazenda, né? O jagunço Mas ele matava também? Matava também. Bastava o coronel não gostar da sua casa. Mostrava a foto, né? Mostrava foto. Naquela época não tinha foto. Era chapa. Não, Era chapa. E nós tínhamos o cangaceiro, que também atendia a essa situação de servir ao coronel, mas que mantinha a sua independência, né? E com o Lampião, na verdade, nós vimos um sertanejo à frente do seu tempo. Que Lampião, com toda a sua inteligência privilegiada, e eu acho, Jonas, também voltando à sua primeira indagação, o que pode gerar curiosidade das pessoas com relação ao cangaço, eu diria que a inteligência privilegiada de Virgulino Ferreira Lampião realmente também chama a atenção até hoje. Como um homem, durante 20 anos, conseguiu criar essa rede de relacionamentos, essa verdadeira teia que permitia que aquela situação se perpetuasse. Então, Cabra realmente se inseria nesse contexto como o contratado para trabalhar na fazenda, armado e a serviço. E o jagunço? O jagunço era aquele que, na verdade, gravitava entre um e outro. Gravitava entre o cangaceiro e o cabra. Ainda tinha o contratado, né, o pistoleiro contratado, que nem esse era... ainda tem hoje, né? Pois é, ainda tem hoje, né? E o pistoleiro contratado que nem participava permanentemente de grupos de cangaceiro, nem estavam diretamente ligados à fazenda. Então, esses grupos armados... Era independente. Era um indivíduo independente. Um indivíduo independente que... Não participava de grupo. Não participava de grupo, mas e algum desses, na verdade, e a gente tem aí alguns exemplos, como o próprio Marcilon Leite, quem estuda o cangaço vai saber de quem se trata, foi o grande mentor do ataque de Lampião a Mossoró. Marcilon Leite era um exímio pistoleiro que atuava sozinho. E a partir de um estímulo das elites de então, da época lá de Aurora, Isaías Arruda, acabou... Mossoró foi o grande fracasso de Lampião? Mossoró foi o grande fracasso de Lampião. Na verdade, por algumas situações. E eu acho que a mais determinante de todas elas era justamente porque Lampião estava pisando num solo que ele nunca tinha pisado. Então, as suas redes de proteção, a sua capacidade de movimentação e mobilização em terrenos que ele não conhecia, acabou sendo determinante para que ele não tivesse tido êxito em invadir a cidade de Mossoró. E quando houve o cerco do Lampião, que mataram o Lampião, aquilo foi uma bobeira dele, ele dormiu, bebeu muita cachaça, dançou de noite com Maria Bonita, como é que foi aquela história? Jonas, agora a gente vai tocar numa das maiores polêmicas da história do cangaço, que é justamente Angico. Aquela noite ele do conhecia, dia... né? Perfeito, aquela noite do dia 28 de julho, em que houve o cerco, né, e o tenente João Bezerra deu cabo à vida de Lampião e de Maria Bonita. Até hoje nós temos duas grandes linhas, ou 3, ou 4, ou 5, de pensamento, de estudo, de polêmica com relação àquilo ali. Na verdade, um homem como Virgulino Ferreira, com 20 anos de vida dentro da Caatinga, um homem que tinha um conhecimento profundo daquele métier, se pudermos dizer que métier, a vida do cangaço, se deixar surpreender numa situação completamente estranha. O episódio da morte do Lampião, na minha humilde maneira de ver, é no mínimo estranho. Não tinha um sentinela, 49 praças, soldados chamados volantes, percorrendo a madrugada uma caatinga seca, se aproximando do coito. O coito era o local onde eles estavam arranchados. Ninguém ouviu nada, ninguém pisou numa folha seca, nenhum cachorro latiu. Quer dizer, muito estranho. Então é no mínimo estranho. Então hoje, inclusive, nós temos algumas linhas de investigação que apontam na direção de que aquilo tudo foi uma farsa. Mas a gente imagina que realmente Lampião morreu em Angico. Agora, em que circunstâncias não se sabe. Tá certo. Eu queria que você dissesse nesses minutos finais, falasse um pouco da programação, né, do Cariri Cangaço, e quando começa e quando termina. Pronto, o Cariri Cangaço 2010, Coronéis Beatos e Cangaceiros, é uma promoção da Cariri do Brasil, com vários parceiros, e a abertura será agora dia 17, terça-feira,
dessa semana é na URCA, na Universidade Regional do Cariri, no município do Crato. O segundo dia, o Cariri Cangaço, Jonas, tem esse perfil itinerante. Ele caminha igual o cangaço. Ele caminha igual o cangaço. Na verdade, e eu gosto sempre de dizer para os nossos amigos, nossos parceiros, notadamente aqui do Ceará, que foi a primeira iniciativa da região metropolitana do Cariri. Muito interessante. Porque reúne todos os parceiros, né? As prefeituras, as universidades. Aí no segundo dia ele vai para outra cidade. Segundo dia ele estará em Barbalha, no Teatro Nelori Figueira. No terceiro dia, ele estará visitando a cidade de Juazeiro do Norte. As pessoas acompanhando? Acompanhando, perfeitamente. Todo mundo vai a pé, a cavalo? Não. Nós temos transportes que são disponibilizados para que esses nossos convidados, os participantes, possam estar indo em todos os locais, né? E depois voltamos ao Crato, vamos a Barbalha e a Missão Velha. Então são 5 municípios que terão esse conjunto de 17 conferências, meu amigo Jonas. E eu pensei que os conferencistas iam tudo naquela burra a cavalo e trajado de cangaceiro, não é não? Assim, nós até fizemos essa proposta, mas tem alguns que não estão mais em idade de aventura, compreende? E até porque eu sei que você vai estar lá conosco, então a gente vai contratar lá um veículo com conforto para que possa todo mundo chegar em segurança. Não vai arranjar um jumento velho que eu vou com muito prazer. Perfeitamente. Então, esse é o Cariri Cangaço, de 17 a 22 de agosto. Estamos vivendo o Cariri Cangaço. As pessoas que desejam maiores informações, por favor, entrem no site oficial do evento, www.cariricangaco.com, e com certeza preencha o formulário, como é? Preencha uma ficha, manda pra gente, se inscreve e nos visite. Com certeza, quero crer, Jonas, que talvez venham a se apaixonar pela temática. Porque o cangaço, ele realmente, por mais incrível que possa parecer, ele tem muito a ver com o Nordeste. E eu tenho um grande amigo que você conhece, nossa amiga Derbal Nogueira, e que ele sempre cangaceiro, um cangaceiro nato, né? Então a Derbal Nogueira sempre disse, e com relação ao Cariri Cangaço, ele tem uma frase que me marcou e eu achei interessante. Quem diria, Lampião, que fez tanta coisa ruim, que espalhou tanto, hoje está unindo. E realmente o Cariri Cangaço, independente da própria selvageria do fenômeno, de tudo que ele trouxe de ruim, de sofrimento para as famílias, hoje ele traz essa união de pesquisadores. Para você ter uma ideia, Jonas, e os nossos amigos telespectadores, hoje o Cariri Cangaço é o maior fórum de estudos da temática. Nós estamos recebendo essa semana, Jonas, no Cariri Cangaço, 132 pesquisadores do fenômeno. Então isso é algo inédito e é importante que se valorize essa iniciativa enquanto um grande fórum de aprofundamento e de desenvolvimento da história e da pesquisa e do estudo da temática. Ok, agradeço muitíssimo a sua participação aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outro destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.